Então, a gente já inicia a aula gravando. Vamos falar sobre o tema hoje de adulto e idoso. E eu vou mostrar aqui para vocês o desafio, o conteúdo. Só vou compartilhar aqui. Vou pedir para vocês ver se vocês estão conseguindo visualizar. Estão vendo? Pessoal? Não? Não. Calma aí. Estão vendo? Ainda não. Calma aí. Aula 6, planejamento. Vê se agora foi. Acho que agora foi. Estão conseguindo ver, pessoal? Agora foi. Então, o que que eu vou? Vamos lá. O desafio vai ser entregue na semana que vem. Somente será entregue, não será apresentado, será com os grupos que eu falei. São 5 grupos. Grupo 1 vai ficar com o tema adolescente, grupo 2 com o tema adulto, grupo 3 com o tema idoso, grupo 4 com o tema adolescente e o grupo 5 com o tema adulto. Então, vocês vão pegar dos temas que a gente abordou e que eu vou abordar, e aí vocês vão ver a questão, qual é o problema, qual vai ser o diagnóstico, vocês vão colocar essas etapas, vocês vão descrever como se vocês entregassem esse planejamento, um treinamento que vocês estão sendo contratados. Então, o que deve ser mudado, então vocês vão colocar lá os objetivos, o que fazer para que as mudanças esperadas sejam realizadas, então qual o conteúdo programático baseado no que eu estou falando, então baseado, por exemplo, em relação à caderneta do adolescente que eu falei semana passada, hoje, o falar de adulto, o guia da população brasileira, o idoso, a caderneta do idoso, com base nesses conteúdos, tá? E aí vocês vão começar a elaborar as estratégias, né? Como que você vai fazer com que o conteúdo seja assimilado? Como que você vai se comunicar com o seu público? Qual a motivação que você vai fazer? Quais os métodos e técnicas de ensino? Ou os recursos os materiais que vocês vão utilizar, se vocês vão fazer alguma dinâmica, como que vocês vão fazer. E após a etapa da avaliação, como que vocês vão analisar e vão determinar se esses objetivos estão sendo alcançados, tá? Então, eu quero esse eixo condutor aqui que vocês vão fazer, porque é um aprendizado, é uma técnica aqui que vocês estão fazendo para quando vocês forem contratados por uma empresa para elaborar um treinamento, para fazer um treinamento, isso daqui vai ser um eixo condutor, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa em grupo, devido ao conteúdo que eu estou falando, que eu já falei e vou falar hoje, e conforme as etapas que estão aqui, nada mais, nada menos. Seja bem objetivos em relação às etapas que estão aqui. Ok? Alguma dúvida? Não, cara. É para seguir exatamente como você colocou aí. Isso. Então, vamos lá ao material. Então, segundo o cronograma o cronograma acadêmico que vocês têm, a gente sabe, né, que o cronograma foi modificado por conta das férias, né? E aí esse cronograma ficou à frente, né? As férias ficaram à frente
E agora a gente vai começar a V2, certo? Deixa eu pegar aqui o... Então, pessoal, o calendário acadêmico. O calendário acadêmico será como o início do ano letivo do segundo semestre será em agosto, né? Dia 3 que irá iniciar. A semana do dia 13 até o dia 17. Deixa eu só confirmar aqui. A V2 é dia 20, Carla? Então, aqui para mim já está... Não. Semana do dia 20 e 24 já está como a segunda chamada. Então é segunda-feira que vem a V2. Dia 13 a dia 17, dia 20 a 24, segunda chamada, e 27 a 31, V3, A V3. fechando o primeiro ciclo, e vocês já vão iniciar em agosto, no dia O 3, sexto período. já o sexto período, tá? Então, como que a gente vai fazer? A atividade que foi até hoje para ser entregue vai contar com a pontuação da atividade. O desafio vocês vão entregar na semana que vem, sem apresentação, e a V1 vai iniciar, a V2 iniciará na segunda-feira, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade às faixas etárias, eu vou retornar aqui, ó. Peraí. Calma aí. Eu vou retornar aqui o material. O material que a gente já abordou. E vamos dar a nossa continuidade com as cadernetas que a gente vai basear, que é a base da educação alimentar e nutricional nessas faixas etárias. Então, quando a gente for falar, estiver na fase do adulto, a gente teve as particularidades quando a gente for falar com o adolescente. E quando a gente estiver treinando um adulto, a adesão em relação a um tratamento que vocês forem efetivar, por exemplo, vocês vão fazer um treinamento em uma empresa e efetivar tanto o acompanhamento nutricional quanto a avaliação nutricional daquela empresa. Então, como que vocês vão fazer desde o primeiro contato, desde esse... Calma aí que o pessoal está entrando. Vocês vão fazer todo o acompanhamento, né, desse público mediante aquele eixo, ó, que eu falei, por exemplo, para vocês fazerem um trabalho, então para vocês exercitarem e vocês terem uma noção, como eu falei lá quando eu estava explicando esse item, que aquela pessoa que está ali, que vocês estão fazendo esse treinamento, aquela pessoa, vocês podem fazer tanto um acompanhamento nutricional de forma individual quanto em grupo, podem tratar algumas patologias de forma separadas. O adulto, como que vocês vão fazer esse acompanhamento mediante o quê? Uma eficácia. Então, você tem que pensar
Como que você vai ser quando você for contratado, né? Qual tipo de ação que eu vou fazer com aquele grupo de adultos? Então, a gente já sabe da postura, como abordar, né? Ter esse movimento e fazer com que essa movimentação, enquanto tiverem falando com esse público, trazendo motivação, tudo isso que eu já abordei nessa própria aula aqui falando. Tem que ter o quê? Vocês têm que pensar uma forma, tá, de passar informação para quê? Fazer com que aquela pessoa tenha adesão ao treinamento. Você tem que mostrar uma transformação, ou vou mostrar um grupo de paciente que eu já trabalhei, ou se você está iniciando iniciando o trabalho de educação alimentar e nutricional, o que você vai tratar com eficácia, tá? E como que você vai distribuir essas etapas, tá? Então, primeiramente, eu tenho que pensar o quê? Qual o problema? Lembra? Qual o problema que eu vou identificar na fase adulta? Hoje os adultos estão com o quê? Na maioria dos casos, já estão com hipertensão, estão com estresse elevado, já estão com pré-diabéticos, já estão com colesterol elevado. Qual a identificação do problema hoje do adulto? Então, a gente vai identificar esse problema. E aí, a gente vai começar o quê? Encorajar e discutir os problemas, tá? Pode ser que quando a empresa contrate você, ela já tenha mapeado, ó, eu quero que você trabalhe o tema de diabetes e hipertensão, porque aqui 60% dos funcionários, né, tem esse problema, tem essa patologia. Então, como que você vai encorajar e você vai fazer com que mude a realidade desse grupo, tá? Você vai começar o quê? Pode compartilhar experiências, né? Esse problema do cotidiano alimentar. Então, vocês vão avaliar ali naquela empresa. Hoje em dia, de uma forma geral, as pessoas comem em casa, né? Obviamente, hoje a gente está muito atípico, né? Mas geralmente o que acontece? As pessoas comem mais em casa, comem mais fora. As pessoas estão preferindo o quê? Uma alimentação mais rápida. Então, você tem que criar, compartilhar, né? Pegar essas experiências que até você possa ter dificuldade, você tinha, né? Uma dificuldade e você mostrar como que você modificou essa organização alimentar que você começou a implantar, né, na sua família. A importância, por exemplo, para você de uma anamnese, para você entender, porque você tendo uma anamnese, eu acho que vocês já aprenderam isso em avaliação nutricional. Vocês tendo essa anamnese do paciente, vocês passando uma folha enquanto vocês estão dando a palestra, com dados, informações básicas ali, para você saber qual o perfil daquele grupo, se tem alguma patologia, quais os alimentos, se consome frutas, quantas vezes na semana, legumes, quais os principais vegetais que não gosta, o que mais gosta de comer. Algumas perguntas que possam ser chaves nessa anamnese que vão te auxiliar nesse processo para fazer com que você tenha dados. Esses dados vão fazer com que você tenha cada vez mais uma modificação ajudando a modificar esse problema, ajudando a discutir e transformar essa realidade desse grupo, desse paciente. E aí você vai pensar o quê? Vou elaborar uma ação. Então, como ação que eu vou fazer, né? O que o paciente ele vai começar a mudar, ele vai, né, ser protagonista, ele vai ser aquela pessoa que vai ser aquela pessoa que vai tomar o rumo da vida dela, construindo hábitos saudáveis, planejando. Então, você vai, se você sabe que a principal dificuldade é a alimentação fora, então, como que ele vai planejar um cardápio que ele possa levar uma alimentação saudável, como que ele pode congelar os alimentos, né? Se a pessoa for
solteira ou tiver uma quantidade de filhos, mas como que a dinâmica da casa pode funcionar para auxiliar, tá? Nesse socioeconômico aí na anamnese, você pode perguntar se tem filhos, se não tem, como que é, com quem que mora. Isso já vai dar o embasamento na ação. E aí você vai começar a tratar nessas estratégias em relação como que você vai organizar, em quanto tempo, se tiver um alvo, uma meta, em quanto tempo isso vai ser alcançada, quais os tipos de estratégias. Se todo mundo, a maioria ali daquele grupo consome alimentos fora, então eu vou pensar, vou ter que falar de planejamento na minha palestra, eu tenho que falar dos alimentos que eles devem consumir, né, os alimentos que principalmente linkados, né, as principais patologias, quais os resultados, né, quando eles estiverem com essa alimentação equilibrada, os resultados vão melhorar a disposição, vão melhorar os exames bioquímicos, vão ter mais saúde, vai ter mudanças. Então, vocês vão começar a elaborar essa palestra, né, mediante essa organização. Então, o que você tem que tomar cuidado, né? O que pode trazer uma falta de adesão? Às vezes, alguma palavra ou alguma coisa que você falou que possa gerar um tipo de preconceito, então tem que tomar muito cuidado das abordagens. E trazer isso até para saber como que é a realidade, por exemplo, daquele grupo. Se existe algum tipo, né, de preconceito, se o paciente ele tem um peso maior, né? Em qual sentido? Tentar fechar aqui esse raciocínio. Se ele já tem aquele grupo, por exemplo, que tem um grupo mais obeso, já tem um preconceito, então qualquer palavra que você possa falar possa, de uma certa forma, não ser aceita, e eles terem preconceito deles mesmos perante o restante do grupo, né, da empresa. Eles possam ter o quê? Uma baixa autoestima. Eles às vezes vão tentando com várias dietas restritivas por 2 dias e aí retornam porque são muito restritivas as dietas. Eles não conseguem dar prosseguimento. Eles querem o quê? Efeitos rápidos. Os adultos, gente, eles querem efeitos rápidos, né? De uma forma geral, todo mundo, tanto adolescente. Então, o adulto, ele quer ter um efeito rápido. Então, o que você pode pensar nesse planejamento em relação a isso? O autojulgamento, né? Porque as mudanças, quando a gente decide mudar, a gente tem esse autojulgamento. Ah lá, fulano não come nada, fulano é isso, parará. Gera esse autojulgamento. Será que a pessoa está preparada para isso? Você já vai precaver e já vai falar que isso pode acontecer, mas que ele vai seguir a dieta, que a família, parará, amigo, todo mundo vai burlar e vai fazer com que a pessoa mude ou faça um autojulgamento. É só um diazinho, é só outro diazinho, o que tem? É só um bolo, é só enfim, fazendo com que a pessoa saia desse alvo da pessoa. E isso vai impactar o quê? Na adesão do seu objetivo com aquele grupo. Dificuldade de entender os erros alimentares. Então, eu preciso entender esse grupo, eu preciso saber qual é a realidade hoje dos adultos no Brasil, da minha região, do meu município, do meu bairro. Então, o principal foco é eu saber qual a principal dificuldade eu tenho que entender, né? Quais são essas principais e os principais erros que acontecem para eu o quê? Tratar isso, lançar as estratégias e as ações para impedir com que essa falta de adesão ocorra, tá? Então, tem que ser motivacional em que sentido? Trazer transformação, porque hoje você pode falar com o paciente, ele se sentir motivado. Amanhã, o paciente está o quê? No outro dia, ele já, se ele não tiver muito focado, obviamente a gente tem esse trabalho no sentido de
fazer com que esse paciente mude o hábito. Você faz a sua parte, ele vai fazer a sua, mas que você possa entender e ajudar aquele paciente e perceber qual a principal dificuldade dele. Se a dificuldade dele é levantar, você criar estratégias. Eu não consigo acordar e comer. Então, fazendo com que você crie estratégia para ele dormir, se desligar do telefone, marcar a tua hora, colocar alarme, enfim, criar estratégia. Porque qualquer coisa, quando a gente está querendo mudar um hábito alimentar, vão existir várias coisas, o cérebro mesmo vai emitir mecanismos para fazer com que você não mude. Porque o cérebro não quer mudança, ele não quer gastar energia. E se a pessoa, por exemplo, não está muito destinada e você não está com um trabalho bem com afinco com aquele paciente, para ele ter essa disciplina, né? Acordar num tal horário, independente do dia, se é domingo, se é segunda, se você não traça esse caminho, vai fazer com que esse paciente o quê? Logo se desmotive, né? Então você tem que começar a fazer com que enxergue ele fazendo que mude esse hábito alimentar. E aí você vai começar a fazer essa motivação que seja, né, intrínseca, extrínseca, tá? Seja de uma forma que eles vão gerar o quê? Uma autodescoberta, vocês vão utilizar essas estratégias, entender, né? Explicar, o importante é explicar a dieta, explicar as metodologias em relação à quantidade, senão não vai ter uma efetividade desse grupo alimentar, principalmente quando a gente tiver um grupo grande, é muito importante vocês mostrarem com as imagens a quantidade de vegetal, a quantidade de arroz, de carne, de fruta. Então, quanto mais vocês forem didáticos, mais vocês terão adesão no tratamento desse grupo alimentar. E o que dá a base hoje para vocês começarem em qualquer local, tá? Vocês possam falar qualquer local de saúde ou qualquer local, que esse daqui é um documento público, então nada mais do que basear com o guia do Ministério da Saúde, onde a gente vai falar. Eu vou passar porque vocês já sabem, né, sobre o guia, então eu vou passar de uma forma bem rápido. Vocês já deram esse guia. Eu, por exemplo, já falei, já mostrei esse guia para vocês, alguns pedaços do guia. Esse guia que ele foi criado para mostrar a alimentação que seja de uma forma saudável. Então aqui vai falar todos os costumes, o que acontecia, que a população anteriormente era desnutrida, ora agora com o consumo de alimentos industrializados, açúcar, sal, gordura. Então esse guia ele vai o quê? Precaver, vai auxiliar na prevenção, que é um dos principais objetivos, tá? Da educação alimentar e nutricional. Então fala aqui do consumo, né, de alimentos e nutrientes que sejam naturais. Falam, né? Obviamente. Oi. Desculpa interromper. Sobre o trabalho hoje, eu vi lá no grupo que tem trabalho. Você podia me explicar o que é exatamente? Tá, no final eu explico, eu volto e explico novamente. Tá bom, muito obrigada, tá? Tá, eu volto, dou uma recapitulada no final. Agora, vou pedir só para todo mundo que entrou depois focar aqui no material, tá? Vou falar de adulto e idoso hoje e no final eu volto um pouquinho falando do trabalho que vai ser entregue já para a semana que vem, tá? Então, no guia, no guia, eles vão falar sobre o quê? Os alimentos in natura. Quanto mais consumir os alimentos in natura, tá? Vai trazer esse benefício onde acontecia no passado e depois começou ao consumo dos alimentos industrializados e diminuir os alimentos ultraprocessados, vocês vão olhar aqui, e alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. O
que são alimentos que eles são praticamente envasados, são escolhidos, né? O arroz, o feijão, são escolhidos e são envasados, tá? Aqui fala do cultivo, da importância, né, de ter uma alimentação adequada, em relação a que fala, né, dos agricultores, incentivo no bairro, incentivo no município sobre agricultura, a gente falou também um pouquinho sobre isso. Falamos também sobre a importância, né, tanto de desenvolver como qualidade na alimentação, como trazer renda, né, para essa família, fazendo com que o bairro, o município se desenvolva, tá? Aqui fala, pessoal, dos 5 princípios, tá? Então fala da ingestão desses nutrientes, que devem estar em sintonia, né, com as recomendações da alimentação, devem estar em sintonia de acordo com a safra desse alimento, devem ser, obviamente, de uma forma, o consumo adequado, saudável, né, que vai derivar desse quantitativo, desse alimento, né, sustentável. Vai falar também sobre o conhecimento. Aqui, né, vai falar dessas diferentes formas, tá, de se alimentar, né, que propriamente o guia vai falar, a gente vai abordar aqui, e autonomia, né, fazer com que a família, fazer com que fazendo com que o grupo eles possam criar esses hábitos e fazendo com que mude essa realidade, tendo autonomia, fazendo as trocas corretas dos alimentos, alimentos mais naturais, menos embalagens, né? E mais alimentos mais naturais. Então, nesse capítulo, ele vai falar das escolhas desses alimentos, tá? Então, aqui eles vão abordar o que eu já falei, ó, tá vendo? Reduzir os alimentos que são pacotes, né? Mas, ó, os minimamente processados, cereais, leguminosas. Então, aqui fala sobre esses alimentos in naturas, tá? Aqui, entre proteína, carboidrato e lipídio, tá? Que eles devem, tanto os grupos dos macro e micronutrientes, ser baseados nesses alimentos, tá? Que são in natura ou minimamente processados. Aqui tá falando e citando, né, os exemplos. Aqui fala um outro item, tá? Um dos principais itens que modificou de um dia para o outro. O consumo de óleo, gordura, sal e açúcar. Então, reduzir o consumo, tá? Então, aqui fala, ó, do tipo de cozimento, tá? O que você puder. Aqui fala de alguns óleos vegetais, né? O tipo de gordura que você possa utilizar, a redução de ambos os casos, né? Principalmente de açúcar e sal, e você cozinhar o alimento com essa quantidade menor de gordura. Como ele é um pouco, alguns dados depois saíram, ele indicava o consumo mais de óleos vegetais e gorduras, né, como manteiga, gordura né, de coco. E o azeite, ele conseguiu chegar a uma temperatura onde que a acroleína o glicerol não transformasse em acroleína, que é 180 graus, então ele pode chegar até essa quantidade em graus e fazer com que quando o azeite ele vai esfumaçar, que ele já transformou, né, já é tóxico. E como aqui de uma forma generalizada, acabou que essa informação foi relevante depois dessa época, né? E aqui cito azeite, como está falando ali, mas fala também do consumo de gorduras e também óleos vegetais, tá?
Então, aqui fala isso. Fala dos alimentos processados, né? Então, para reduzir o consumo desses alimentos processados e ultraprocessados, que é refrigerantes, biscoitos, macarrão instantâneo, dependendo do bairro da população, é o que mais é consumido, então fazer um trabalho sobre esse item, tá? Esse é muito importante falar e mostrar a quantidade de açúcar, mostrar a quantidade de sal que tem nesses alimentos, tá? E acabou voltando. Aqui fala um outro item em relação ao impacto cultural que a gente falou, a influência da mídia, a influência de mudar até a cultura, a realidade do local. Então, alguns locais que a gente vai abordar, as pessoas já não consomem mais arroz e feijão como consumia, tá? Então, essa dificuldade se permeou, tá? E hoje a gente está lutando para isso mudar. E aqui está dando fazendo uma apresentação aqui e explicar o alimento in natura. É o abacaxi, o alimento processado, ele enlatado, e o ultraprocessado, que é o em pó. Né? Que tá os aditivos, aqui estão os conservantes, aqui estão todos os aditivos, incluindo, né, muito sal, muito sódio, muito açúcar, enfim. Então, a diferença. E aqui fala em relação, um dos fatores principais são as quantidades. Então, aqui dá alguns exemplos, ó, de exemplos saudáveis. Então, isso aqui é muito legal quando vocês quiserem fazer alguma palestra. Aqui, ó, já tem aqui, é só vocês adaptarem, montarem isso daqui, ó, já tem falando o consumo aí de café com leite, com um tipo de bolo, né, uma fruta, uma tapioca, ovo. Então, aqui já tá, ó, falando, né, ó, utilização de todos, né, coloca uma utilização de carboidrato, uma proteína, tá? Então, aqui, ó, vários exemplos seguindo a refeição, né? Outros exemplos aqui, tá? Então, incluindo arroz e feijão, a característica, às vezes, da modificação do feijão de acordo com a região, apresentação da carne de diversas formas, apresentação do vegetal, tá? Então, aqui tendo também, ó, um exemplo em relação à refeição, ó, outro exemplo aqui. Então, aqui, o jantar, como que pode ser, de uma forma mais em caldos, né? De uma forma mais leve que você possa oferecer, possa mostrar também uma outra abordagem. Então, aqui, ó, os exemplos. Então, isso daqui, gente, já tá pronto. E as pequenas refeições, pode fazer no lanche. Tem pessoas que, dependendo do horário, né, ficam muito tempo, vão jantar às vezes mais tarde, fazem 2 tipos de lanches. Então, aqui, ó, o exemplo também, ó, com iogurte, com castanha, com salada de frutas. Mais exemplo que vocês possam estar falando. Os grupos das leguminosas, que aí a gente já falou, né, a gente já falou até nos grupos alimentares no desafio, tá? Aqui fala do consumo da água, que antes a importância do consumo da água. Isso é uma coisa, por exemplo, que hoje os idosos não consomem, eu vou explicar por quê, a modificação, e os adultos já não estão consumindo, tá? Já não consomem mais, estão esquecendo, tá? De consumir o quantitativo de água. A gente sabe que de acordo com o quilo de peso, a gente pode fazer, em média 2 litros, mas cada um tem a sua individualidade. Aqui fala um pouco sobre
Os horários, manter o consumo em locais apropriados, principalmente o que vocês puderem exemplificar, né? Uma alimentação saudável em casa, ou levar esses alimentos. Aqui fala um pouco da organização que pode ser feita, do própria compra, né? Em locais que tragam essa confiança. A alimentação, ela tem um ciclo, né? Social. Aqui fala, né, de algumas dificuldades que acontecem atualmente na vida, alguns obstáculos, né, que em relação a algumas pessoas que possam ter ou obstáculos, né, financeiros, ou algum tipo de organização, ter disponibilidade de alimentos de qualidade, né, o custo adequado, dependendo da região, ter oferta variada desses alimentos. Aqui fala, né, da alimentação, a importância desde a alimentação. Tem locais onde, desde da gestação, né, até a fase de adulto e idoso, né, em todas as fases. E quando a criança estiver na escola, quando estiver participando dos grupos, tiverem, né, cada grupo que o familiar que tiver na escola, que tem essa alimentação com qualidade, tá? Então aqui fala um pouco sobre esses aspectos, fala um pouco aqui já tem uns 10 passos aqui, então fala de consumo dos alimentos in natura e minimamente processados, né? Utilizar, reduzir esse consumo de óleos e gorduras, né? Que sejam sal e açúcar em pequenas quantidades, e temperar, né? Cozinhar, né? Mais os alimentos de uma forma... por exemplo, são vários temas, gente, que vocês podem abordar. O pessoal, por exemplo, adora saber qual é o tipo de tempero pode cozinhar um determinado... qual é o tipo de tempero pode cozinhar a proteína, né? Aí já geram vários assuntos. Por exemplo, qual que pode temperar peixe, qual que pode temperar frango, carne suína, carne de boi. Isso é muito legal, eles têm muito interesse sobre isso. Limitar o consumo de alimentos, né, processados e evitar os ultraprocessados. Em relação ao ambiente que vocês, né, forem comer de uma forma adequada, a alimentação, o consumo, né, de alimentos in natura, desenvolver essas habilidades culinárias. Então, qualquer receita ou qualquer forma que vocês possam ofertar, eles gostam muito de receita, gente. Então, pode sempre fazer um treinamento, fechar com algumas receitas, alguns exemplos, eles gostam, tá? Fazer essas trocas desses alimentos, esse grupo gosta muito. E aqui fala, de uma certa forma, as propagandas, né, que vinculam, vão vincular informações indevidas sobre indevidas em relação à alimentação, em relação a ter cuidado, né? Ter essa busca ativa das informações, o que não sai na mídia, às vezes aquele alimento é um milagre, enfim. Ter vocês terem conhecimento e terem noção do que está passando na mídia, ter a técnica para falar e desmistificar esses mitos. Então, a gente vai agora dar continuidade. Vou fazer essa busca ativa aqui falando do idoso e a gente vai lá para o guia do idoso, tá? Então, quando a gente for abordar e falar pro idoso, a gente sabe que ocorre um processo de envelhecimento, que é um processo natural, ele é progressivo, então por isso que o adulto hoje, ele cada vez mais cedo, ele está sentindo com esse processo, que seja tá de uma forma muito rápida
eles já estão, a gente às vezes vê um idoso mais ativo do que às vezes um adulto hoje. Então, isso está sendo muito recorrente. Mas a gente sabe que é um processo natural dessa fase. Tem alterações biopsicossociais, tem essas vulnerabilidades, né, entre essa fase onde eles querem socializar, eles querem ir nos grupos, eles querem participar, por exemplo, dos grupos de saúde, o grupo da ginástica. Eles gostam, eles precisam desse tipo social, né? Então, de uma forma psicológica, é muito importante para esse grupo. Eles começam a ter perda da autonomia, independência, e isso atinge muito, 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 de uma forma muito negativa para eles. Então, que vocês possam pensar quando vão falar da alimentação, que vocês podem buscar para facilitar o dia a dia deles, né? Porque eles vão perdendo autonomia, por exemplo, numa força de um corte, coisas assim que às vezes a gente não toma dimensão. Mas ter um preparo de alimentação mais com qualidade, mas seja prática, continuar que seja prático, porque antes eles faziam, cozinhavam, mas se cozinha para um ou para dois, eles já não cozinham como faziam antes. Então, trazer de uma certa forma essa organização, que possa organizar em, sei lá, congelar, que possa organizar na compra. Então, assim, o que vocês podem fazer para facilitar, tá? Dificuldade no acesso, preparo e consumo dos alimentos em determinados casos. Alguns casos ficam muito necessitados da família quanto a isso, alguns já começam a comer, né, somente fora devido a essas dificuldades de acesso e de preparar, já são limitados à cama, limitados a uma cadeira de roda, limitados ao esforço físico, por exemplo, um Parkinson. Então, a gente tem que pensar em relação a isso, até a própria força, né? Se sentirem cansados, já não consegue ficar mais 2 horas no fogão cozinhando. Então, o que você puder trazer praticidade, pensar nesse grupo, né? E fazer com que se torne, de uma certa forma, mais objetiva essa alimentação com qualidade, tá? A educação, eles gostam muito, gente. Quando vocês vão dar palestra, eles vão perguntar muito, eles vão falar muito da infância, da infância não, né? Da vida de adulto, que comia muito, o que aconteceu, parará, o que desencadeou a doença. Então, eles gostam muito de interagir. É um grupo muito bom para interagir e é um grupo que quem gosta, né, do grupo, essa parte de geriatria, né, a gente sabe que é a população que cresce cada vez mais, então é um grupo muito promissor para quem quiser. E hoje todo mundo vai muito pelo lado esportivo, vai e não está desenvolvendo ainda. Tem poucos nutricionistas que estão nessa área, então é uma área muito promissora para quem gosta desse grupo, tá? Então, vocês vão falar muito dessa promoção, desse autocuidado, desse planejamento em relação à assistência. Vocês vão tentar o quê? Redescobrir essas maneiras, né, de trazer essa qualidade. Então, muitos vão estar depressivos, porque às vezes perderam um cônjuge, porque a família não está tão presente, cada um na sua função, né? Vocês vão tentar trazer essa autonomia, essa independência para esse grupo, fazer com que tenha essa capacitação, trazer um pouco da parte técnica, ter esse trabalho em conjunto, fortifica esse trabalho em grupo, onde um não tiver, o outro vai ligar, o outro passa na casa do outro e chama, fazendo com que esse grupo se valorize, tenha essa participação ativa, né? Que esse grupo tenha, esse grupo de profissionais, né, possam ser, de uma certa forma, acolher, né, acolher esses idosos, tá? E tudo participando de uma forma que educativa, a comunicação. Vai falar com o idoso, gente, vocês têm que falar alto, tem que falar com palavras de uma certa forma clara, também sem muita técnica, auxiliar nessa comunicação, tá? Perceber que eles têm a redução visual, né? O declínio da audição, o comprometimento da voz. Então, falar alto, chegar perto para ouvir eles,
eles têm as alterações neurológicas, então vocês entenderem essas dificuldades. Então vou explicar aqui para vocês a fonte, né, que vocês podem abordar o conhecimento. Vocês podem, estimular fazendo técnica, né, de oficinas de memória, fazer uma história, um método, né, falar sobre uma história oral, contar. Eles gostam muito. Utilizar técnicas que façam, né, prender um pouco, né, da atenção, mas eles são muito interessados, que sejam expositivos, vão contar uma história, trazer as lembranças deles, pode ser informativos, apostila, eles vão ler, jogos lúdicos, eles adoram, né, caça-palavras, essas coisas, eles gostam muito, né, então, palavras-chave, algumas formas que vocês possam, de uma certa forma, buscar essa atenção deles, né, alguns questionamentos que vocês vão fazendo ao longo do caminho, essa parte culinária também que eles gostam, mas que vocês simplifiquem. As mulheres gostam muito, mas que vocês simplifiquem vocês possam simplificar essa metodologia que vocês forem falar para eles. E aqui a gente vai falar sobre essa caderneta, tá? Que é o guia específico para idosos, tá? A gente já tem a definição, que a gente sabe que o idoso hoje, né, é a partir de 60 ou mais. Em alguns locais, a partir de 65 anos. O principal objetivo, né, é trazer rotinas saudáveis, né, na vida. E ter essas orientações em relação, quem for atender desse grupo específico, saber se esse paciente, por exemplo, ele está sozinho, se ele tem alguém, se ele come fora, vocês entenderem todas essas propostas, né? Se vocês forem atenderem sozinhos e em grupo, vocês terem a noção daquele grupo ali, porque não adianta, você está falando lá sobre alimentação, alimentação fora, mas aquele grupo ali todo mundo come em casa, então vocês têm que saber mapear essas informações e trazer de uma certa forma o que o grupo precisa, como que eles possam planejar essa alimentação, se são eles que compram ou não, se é algum familiar, como que qual o dia que o familiar compra. Então, a partir do dia que o familiar compra, como que você vai organizar o plano alimentar, a quantidade para fazer com que dure, não estrague, tenha um alimento, né? Então, isso é importante. Em relação aos cuidados do armazenamento, gente, isso é muito importante. Voltando um pouco aqui ao rótulo do alimento, tadinho, muitos têm muita dificuldade. A gente hoje tem lá o diabético, eles olham lá, que se você não mostrar para eles como que é o diabetes, tem que estar lá 0 açúcar, ensinar eles como que ou a família que compra para comprar o alimento certo, que às vezes tá com uma hiperglicemia quando você vai ver, porque é um alimento que ele está consumindo em determinado horário, ele está fazendo hiperglicemia. Então, às vezes é um detalhe. Então, ter essa noção, mostrar para eles, tem que estar 0 açúcar, mostrar para eles, se tiver muitos ingredientes, né, ultraprocessado, quanto mais ingrediente tiver, mais propensão de ter um carboidrato que vai transformar, né, em açúcar, ter propriamente o sódio, então fazer com que eles entendam, ou o familiar entenda um pouco em relação sobre os produtos, né, diet, light, porque eles têm uma dificuldade ainda para assimilar isso e tentar o quê? Falar de uma forma o quê? Bem fácil, tá? Para eles entenderem como que vai armazenar esse alimento. Tão importante vocês falarem sobre a higienização, porque é um grupo, gente, que é muito importante, tanto
é um grupo que é muito suscetível a doenças. Então, para eles terem a noção em relação ensinar como que higieniza os alimentos, como que guarda, quanto tempo, em relação às embalagens, trocar, colocar em vasilha, em relação à compra desses alimentos que sejam, né, em locais que sejam locais adequados, cuidados, né, com a higiene e o manuseio desses alimentos em que sentidos? Em que sentido? A rotina, né? Lavagem de mãos, hoje em dia, né, todo mundo fala. Mas proteção, enquanto estiver cozinhando, lavagem de mãos, higienizar os alimentos muito bem. Então, é um detalhe que eles não sabem como higienizam um vegetal. Para a gente é uma besteira. Nossa, tão fácil. Mas eles não sabem, tá? Todo mundo acha que é vinagre, então vocês têm que desmistificar um pouco em relação ao que é o correto, né? Solução do hipoclorito pode facilitar comprando já essa solução no supermercado, que já tem pronto, ou preparar em casa, né? Uma colher de sopa para 1 litro de água, deixar lá, lavar água corrente, deixar submerso 15 minutos, depois lavar novamente. Então, uma coisa que você vai falar que muda a realidade ali daquela família. Muda a realidade ali daquele idoso. E muito importante aqui, os cuidados das refeições, tá? Em relação a alimentos gordurosos, em relação aos alimentos com adição de açúcar, sal, a quantidade de pimenta correta, que às vezes quando eles gostam muito. Então, a quantidade adequada, geralmente eles possam ter algum tipo de problema cardiovascular, algum tipo de hipertensão. Então, com um controle, né, do consumo desses alimentos em relação à variação, tá, do cardápio. Então, geralmente, geralmente assim, você vai fazer um recordatório alimentar, é isso, de manhã, pão, café, né, café com leite com pão, aí depois almoço, arroz, feijão, frango, um chuchu ou uma cenoura, né, arroz, feijão, chuchu, cenoura, às vezes uma farofa, à tarde, lanche da tarde, café com rosquinha, com poquinha, às vezes não come nada à noite, não janta ou vai, né, às vezes come um mingau, um suco, alguma outra coisa, ou já come uma coisa bem pesada, dependendo, ou, né, alimentos que contêm mais açúcar. Então, fazer com que modifique, trazendo uma variedade nessa alimentação. Porque antes eles tinham muito prazer em cozinhar, principalmente as mulheres. Mas depois que não tem a presença da família, dos filhos ou do marido, é muito difícil. E acaba cada vez mais consumindo a mesma coisa mesmo, não tendo essa facilidade em relação ao consumo desses alimentos, não tendo, né, acabando ficando muito depressivos. E, por exemplo, eles gostam muito de bolos, gostam muito de biscoitinhos, né? Mas vocês possam mostrar receitas, né? De uma forma, alguma biscoito de aveia, farinha integral, mas farinha mesmo integral sem adição, né? De açúcar ou de outros. Então, receita de bolo, de biscoito, eles gostam muito. Alguma receita com fruta, né? Legumes e verduras. Eles gostam muito de alguma coisa diferente, tá? E que vão, né, de uma certa forma, auxiliar nesse processo. Outro item aqui é fazer com que, principalmente idosos, esteja consumindo alimento em um lugar arejado, com boa luminosidade, porque eles têm dificuldade, né? Um local fresco, organizado, ter esse local que ele possa ter mobilidade, que ele possa estar nesse local, né? E consumir esse alimento, então ter mobilidade, ter uma cadeira específica. Então é importante, às vezes, quando vocês forem entrar em contato com a família, se estiver no consultório, falar,
né, conversar sobre esses aspectos com a família, tá? O idoso ter o espaço dele, que acontece que às vezes o idoso sai da casa, né, dele, vai, né, morar com a filha, com algum parente, e aí ele acaba ficando muito depressivo até no início, né, mas que ele possa criar, né, nessa nova realidade dele, criar esse espaço dele, do local dele, né, de comer, enfim, criar essas alternativas, né, porque a gente sabe que isso acontece muito nessa fase. Então, você possa, de uma certa forma, trazer essa habilidade, né, para a família. Incentivar, né, a higienização, em relação à quantidade da alimentação diária, como eu falei, de 5 a 6 refeições, porque eles não fazem isso, ou é só besterol, começa um besterol à tarde, tá besterol à noite, é a realidade, a palitinho, a coquinha, rosquinha, entendeu? E acontece que eles não estão consumindo alimentos, né, nutritivos, eles estão consumindo alimentos que contêm praticamente uma quantidade de carboidrato, come carboidrato de manhã, à tarde, com calorias vazias, que não tem nenhum tipo de nutrição. Então, fazer com que eles possam, né, a começar a modificar isso, a serem estimulados, porque quanto mais vai comendo isso, vai ficando o quê? Aquele idoso apático, aquele, sabe? Aquele idoso que não tem, que vai ficando deprimido. Isso, a alimentação influencia muito, né? Começa a ficar as dosagens baixas, vitamina D, então tudo vai influenciar na vida desse idoso. Então, fazer exames com recorrência, avaliar o que precisa, né, ser suplementado. Então, geralmente, eles precisam muito desse acompanhamento nutricional, tá? Com esse grupo. Então, eles precisam, que geralmente tem déficit, sim, alimentar. Então, eles precisam ter esse acompanhamento e essa observação desse consumo de 5 a 6 refeições com uma alimentação nutritiva, tá? Aí fala em relação a desestimular o consumo de açúcar e sal e estimular o consumo de água, gente. Isso daqui é Eles têm muita dificuldade no consumo de água, muita. Por quê? Eles já começam a modificar a palatabilidade, eles não sentem mais o gosto pelo alimento. A gente, por exemplo, desde agora, né, se a gente fica escovando a língua, não utiliza, né, o limpador, a gente já acaba, as papilas gustativas já começam a ser, né, modificadas, e aí geralmente os que fazem comida podem fazer o quê? Uma comida com muito mais sal e muito mais açúcar, porque não tem essa palatabilidade, e aí eles começam a aumentar, né, ficam alimentos, né, com um teor maior de sal e de açúcar. Em relação ao consumo de água, eles esquecem por conta, ficam a boca muito ressecada, geralmente alguns têm prótese, então têm essa dificuldade, então eles dizem que não sente sede, que não gostam muito de beber água, né, eles já têm esse discurso, né? E vocês começam a modificar, que eles bebem, né, algum líquido no lugar da água, mas é importante sinalizar, vocês criarem mecanismos, né, para fazer com que eles consumam a água, auxiliar no intestino, ter hidratação, fazendo com que incentive esse consumo, tá? Em relação à temperatura do consumo de alimentos. Então, os alimentos, por exemplo, a temperatura muito quente ou muito fria, né, eles devem ser evitados, né, por conta dessa sensibilidade térmica em relação a essas mudanças, né, no tecido da boca com o passar dos anos. Então, isso também começa a impactar. Então,
A temperatura, né, ela tem que estar mais estável, tá? Em relação a fazer com que ele tenta. Então, quanto mais temperar de uma forma natural, né? Como eu sempre falo, sal não é tempero, ele vai fazer uma correção do tempero. Vocês possam trazer. Geralmente eles gostam o quê? De uma alimentação o quê? Mais pastosa, com mais caldo. Então, eles gostam muito de um alimento mais ensopado. O que vocês pensam em receitas nutritivas para auxiliar nesse processo? Então, a temperatura, né? Em relação a quente ou frio, adequar. Sabor, né? Que eu estava falando aqui com vocês, em relação a trazer esse tempero, trazer mais um sabor mais gostoso daquele alimento, não é simplesmente um ensopado, mas que possa colocar, sei lá, um alho poró, temperar bastante aquela carne, colocar um hortelã, fazer com que esse alimento se torne, eles têm que ser mais temperados até para fazer com que eles tenham essa sensibilidade, esse tempero, né? Então, fazer com que esse alimento fique muito bem temperado, muito gostoso, tá? Em relação à autonomia da autonomia do idoso, porque o que acontece, às vezes ele sai da casa dele, vai para casa da filha, a rotina é diferente, o horário, sei lá, do almoço é 1 hora da tarde, ele está acostumado sempre a vida dele toda, almoçar 11h30, mas que possa criar mecanismo dentro da casa para fazer com que ele possa, os que conseguem ter independência de alimentar no horário, já que a família quer alimentar de uma certa forma mais tarde, fazer com que torne um ambiente acolhedor, saudável, que fala, né? De todo um preparo, a cor da toalha, os utensílios, para alguns pacientes que têm até isso de uma forma geral, isso atrai, né? Se a gente está em um local muito escuro, sem cor, a toalha da mesa bege, nada muito assim, parece até que a gente não tem nem vontade de comer. Quando a gente bota uma toalha vermelha, um ambiente agradável, os utensílios, né? Isso tudo é muito importante para essa fase, tá? Pra fazer com que eles tenham criam esse entusiasmo, né, pela alimentação. Então, isso é muito importante. Selecionar esses utensílios em relação às xícaras, né, o que mais eles gostam, em relação, né, vai botar um copo pesado, uma xícara pesada, né, tem que ser uma coisa mais leve para eles. Gente, é um detalhe tão simples, mas que a xícara é uma coisa que pode ser confortável para eles, em relação a fazer com que ele tenha mobilidade, tenha 2 alças, ou que seja mais leve, tá? É um detalhe tão simples. Pode, se tem dificuldade, colocar o outro tipo de utensílio, colocar disponível canudo, né? Tiver uma caneca com tampa e com canudo. Em relação ao prato, em relação a esses suportes, esses talheres, de ser de uma certa forma com que tenha mais adesão para a pessoa pegar, né? Seja mais fácil em relação a isso. Aqui, gente, dentro desse guia, fala dos 10 passos da alimentação saudável para pessoa idosa. Então, aqui, a gente já falamos, né, de alguns, a gente vai reforçar aqui. Então, o primeiro passo, pelo menos em relação ao consumo de alimentos, café da manhã, almoço e jantar, 3 refeições, e mais os lanches, tá? E não pular esses horários, então vai fazer com que ele tenha os horários, que ele coma devagar, né? O idoso, ele volta a ser uma criança realmente, né? Esse cuidado, ele tem dificuldade já em sentir esse sabor, nessa mastigação, então os alimentos mais
molhados, né, com mais caldo, então pensar, então os lanches, nada muito seco, mas nutritivo para eles, tá? Coloque no plano alimentar, inclui diariamente as porções dos grupos de cereais, né, tubérculos, dê preferência aos grãos integrais, então eles gostam, então se com certeza tiver uma batata doce, um milho cozido, eles gostam disso, mas às vezes não fazem porque só, enfim, às vezes não tem disponibilidade para comprar, às vezes só ele está sozinho, não faz só para ele, então fazer com que tenha esse incentivo desses consumos, consumo desses alimentos, fazer com que ele entenda, né, que aborda muito dos rótulos, fazer com que essa escolha dos alimentos seja de forma adequada. O outro passo fala em relação ao consumo de legumes, verduras, tá? E frutas. E também fala sobre esses horários entre os lanches, o que pode ser ofertado. Eles, geralmente, sim, dificilmente você vai achar um idoso que não come verduras, dificilmente vocês vão achar. Eles comem, mas às vezes eles, se não tiver disponibilidade ou se você não criar o mecanismo de alguma receita, alguma coisa diferente, eles não vão fazer. Vão ficar naquela mesmice, tá? Então, dificilmente você vai achar que ele não come. É um ou outro que não come um alimento, né? Porque as pessoas têm gosto, então elas podem muito bem escolher, né? O que não gosta desse alimento ou outro. Mas, quanto a isso, de uma forma geral, vocês não vão ter problemas quanto ao consumo. Mas se em relação ao preparo, essa dificuldade, tá? Em relação ao consumo de feijão, arroz, né? Todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana, essa combinação. O outro passo é o consumo de leites derivados, porção de carne, aves, peixes ou ovos. E, obviamente, a carne, né? Porque eles gostam muito da carne com gordura, com pele, fazer com que isso seja retirado, então eles gostam muito. Então, fazer com que isso mude. O consumo de óleos e vegetais, né, azeite, manteiga, seja equilibrado, tá? Então, esse consumo, principalmente, né, de alimentos ultraprocessados, sejam reduzidos. O consumo de refrigerante, suco industrializado, bolo, biscoito recheado, sobremesa, eles gostam muitas vezes, gente, muito de bolo, aquele bolo no final da tarde para tomar café, mas aí vocês possam ofertar receitas saudáveis, tá? Eles gostam de sobremesa, então eles gostam sempre de algum tipo de doce de alguma fruta, tá? Depois do almoço. O outro passo é diminuir a quantidade de sal, né? Retirar o saleiro da mesa, é uma das alternativas, né? Para evitar, para fazer com que isso aconteça. O outro é o consumo de água, né? Eles têm uma dificuldade, né, imensa em relação a isso. Em relação a ter uma vida de uma certa forma mais saudável, que eles praticam uma atividade física, os que, né, têm mobilidade, gente, eles amam, eles adoram ir para esses grupos, fazer atividade física no horário deles, é uma forma é uma forma social que eles encontram, uma forma né, psicológica, social, que eles vão interagir com aquele grupo. E assim, é muito importante, tá? Se eles já participam, façam os que tiverem mais depressivos, procurarem um grupo assim para fazer com que saia mais de casa, que interaja com outras pessoas da idade, eles gostam muito de participar. E
o IMC, a classificação do IMC para o idoso é diferente, né? Vocês já aprenderam isso. Então, é diferente. Então, menor igual 22 abaixo peso, 22 a 27 acima de 22 a 20, e 27 peso adequado, e menor que 27, maior que 27, igual a maior que 27, sobrepeso, tá? Só que acontece? A gente, né, até avalia, porque cada vez mais não tem ainda o corte de sobrepeso e obesidade. E é um grupo que está cada vez mais aumentando, tá? Então, começar, existe, eu sei que tem já movimento para modificar esse quadro aqui, porque antes você não via quase o idoso obeso, hoje você vê demais, tá? Aqui, pessoal, falo dessas porções dos alimentos, isso aqui é muito importante, tá? A proporção dos alimentos em medida caseira para facilitar a vida deles. Não adianta vocês colocarem 50 gramas. A pessoa lá adulto pesa. A maioria tem balança, tem noção. Mas medida caseira, tem que colocar medida caseira para idoso, que eles têm dificuldade como se vocês colocarem medida em quilograma, grama, né, em grama. Então, eles têm muita dificuldade. Então, porções, sempre porções em medida caseiras que vocês vão ofertar, de tudo, de arroz, né, batata, quando for o bolo, quando for a farinha, o macarrão, tudo trazer para medida caseira. Quando for os vegetais, né, as verduras e os legumes também, em média quantidade, tá, para eles consumirem. Para ter uma noção, obviamente aqui na 15 folhas é um negócio muito surreal, mas aqui é conforme uma proporção de calorias. Então, trazer, né, obviamente, uma realidade para eles, tá? A quantidade, tá vendo, de frutas, uma fatia, tantas unidades. Eles gostam também de consumir frutas, gostam de fazer frutas, sobremesa, né, de doce, de frutas. Nossa, eles gostam muito. Feijão, né, leguminosa. Então, qual a proporção também? Quando for proteína, então, trazer também molhar, colocar em medida caseira, uma unidade, uma fatia pequena, mais ou menos facilitar a vida deles. Quando for leite e derivados, colocar, também a mesma coisa, quando for iogurte, em medida de óleos e gorduras, também colocar, sempre coloca um fio, só para não grudar, porque quando a gente quantifica, se for fazer preparo de arroz, de feijão, de carne, parará, no final, né, dá uma quantidade, tá? Açúcares e doces, né, em relação ao que pode ser liberado, se for uma geleia de frutas, enfim, o que pode ser liberado conforme, né, obviamente, a patologia, para que fala de uma certa forma, né, tendo as considerações finais e aqui as referências, tá? Então, gente, o idoso assim, quem gosta desse grupo, tá, para trabalhar, de uma certa forma, assim, muito gratificante. Se vocês tiverem acesso, assim, a um grupo de idoso, que eles tenham preocupação com a saúde, atividade física, nossa, vocês conseguem, eles ficam super felizes. Quando começa a perder 1 quilo, 2 quilos, nossa senhora, eles, ficam super felizes. É um grupo, assim, muito bom de trabalhar, gente. É um grupo que vocês têm, quem gosta, né? Quem gosta quem gosta da geriatria, tá?
É um grupo super, super promissor, porque cada vez mais a gente tem mais idosos. Então, Velhinhos são tudo, né, gente? Eu amo de eu, paixão. eu tanto gosto de criança como adoro idoso. É Ai, eu sou impressionante. apaixonada. Impressionante. Amo Eu também velhinhos gosto para muito. sempre. Aí, ó, por exemplo, um atendimento com idoso. Vocês têm que, no mínimo, o meu atendimento, o primeiro, é no mínimo 1h30. Para idoso, vocês têm que quantificar, dependendo do idoso, em média, de 1h30 a 2 horas, o primeiro atendimento. Porque o idoso ele vai contar, né? Obviamente ele tem uma vida, ele vai contar em 1900, não sei o que lá, e ele, né? Que você quem atende idoso é uma das consultas mais caras, né? Onde demanda essa avaliação, mas fazer com que esse tempo você se entregue, né? Nesse tempo trazendo essa atenção para esse paciente. Então eles, assim, eu saía dos ambulatórios, atendia ambulatório, eu saía com tudo. É ambulatório de SUS, gente. Eu saía com, enfim, eu saía com toalha de prato, com queijo, eu saía com barra de cereais, enfim, eles são, assim, eu gosto muito, muito. E quando você vê que chegam depressivos e você gera uma transformação na vida daquela pessoa, né? Eles começam a socializar, ver o que participa, o que tem na cidade, o que tem no bairro, fazer com que ele se movimente, os que podem fazer uma caminhada, que peguem um sol na frente de casa, tirar, que às vezes quando perde o cônjuge, muda da casa, vai para a casa da família, eles têm uma dificuldade muito grande em relação à aceitação a essa nova fase, né, da vida. Então, nada mais do que a gente, né? Isso vai refletir, óbvio, na alimentação, nada mais do que você entender e modificar, né, essa realidade. Então, assim, eu, assim, gosto muito também de trabalhar. É um público que dá, assim, são resultados bem, como que eu vou falar? Você vai pensar quando estiver trabalhando a qualidade de vida daquele. Não adianta, a pessoa tá super obesa, você vai fazer com que a pessoa. Não adianta que a pessoa vai ter massa magra, não adianta, gente, fazer várias loucuras aí que você, entendeu? Então, pensar, né, a realidade do idoso, você tentar trazer qualidade e não fazer metas, alvos mirabolantes, né, para aquele paciente, tá? Então, assim, quem quiser, gente, eu tô falando, é uma chave aqui. Pode trabalhar com esse grupo, porque eles. Qual o idoso hoje que não consome, que não tem uma patologia, raro, não tem uma patologia ou nenhuma carência nutricional. É muito raro. Então, você especializar, estudar mesmo, aprofundar nesse assunto, você pode tem que saber lidar com o público, né? Obviamente. Com certeza vai ter um consultório, vocês vão ter, e eles são muito gratos. Quando você gera transformação na vida deles, eles vão ali. Tinha pacientes, nossa, que eu às vezes passava a consulta, ele queria antes para voltar, eles ficam empenhados em gerar um resultado. E você gera, né, começa com passos pequenos, porque, obviamente, o metabolismo é diferente, né? Enfim, eu também sou super apaixonada para trabalhar com essa fase. Super, super mesmo. Então vamos lá, pessoal. Então, voltando para quem não estava aí no início aí da aula. Hoje, o que eu dei? Eu acrescentei os 2 guias da população, que vocês estão caraca de saber, né? População brasileira. Eu já voltei tanto a matéria que eu já dei da faixa etária de adolescente, falei da caderneta do adolescente semana passada. Hoje voltei o grupo de adultos e falei do guia e falei do grupo de idosos também. Falei também da caderneta, tá? De idosos. E aí, o que acontece? Semana que vem já vai ser a V2, tá? Então, para quem não se ligou aí no tempo, vocês já vão na primeira semana de agosto, vocês já vão estar no próximo período devido à modificação das férias, né?
A gente não vai ter férias porque essas férias já foram adiantadas. Então, acabou ficando muito próximo, mas o conteúdo, tá? O conteúdo, eu já estava dando conteúdo anteriormente. O que vai acontecer? Vocês vão entregar até hoje o trabalho da semana passada, tá? Que eu falei. Então, vocês vão me entregar até hoje, vai quantificar com um trabalho. Outro ponto, o desafio será entregue na semana que vem. O desafio não será apresentado, porém, ele vai ser muito criterioso na parte escrita, tá? Vou voltar a falar aqui dos grupos. Eu mantendo os grupos que foram apresentados lá do primeiro desafio. O primeiro grupo é Bianca, Gabriele, Francine e Júlia. Vai ficar com o tema de adolescente. Grupo 2, Beatriz, Amaro, Kesla e Anca. Vão ficar com o tema de adulto. Grupo 3, Arielle, Daniela, Jéssica, João e Rafaela. Vão ficar com o tema idoso. Grupo 4, Brenda, Crislane, Ivan, Monielle, Tatiane. Vão ficar com o tema adolescente. O grupo 5, Matheus, Viviane, Lucas e Marcelo, vão ficar com um tema de adulto. O que vocês vão fazer? Vou voltar aqui novamente. Ué, 2 com adulto? Isso. Vão repetir, porque são 3 grupos e 5 grupos, vão repetir tanto adulto quanto adolescentes. Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, quem ficou, eu vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Quem ficou, por exemplo, com um grupo, vamos lá, o grupo do idoso que a gente estava falando aí. Qual o problema? Vocês vão pegar nesse planejamento qual o principal problema do idoso? Qual o tipo de diagnóstico? Qual a principal dificuldade? Então, tem as patologias, vocês podem pegar um item. Então, o que vocês podem falar? Sobre as patologias, por exemplo, diabetes, que vocês podem fazer, qual tipo de orientação? Diabetes, hipertensão, consumo de água. Podem falar sobre a quantidade de refeições que devem ser feitas, porque eles têm essa dificuldade, um consumo de 5 a 6 refeições por dia e alimentos nutritivos. Enfim, qual o problema? Diminuição da sensibilidade ao sabor, em relação a alguns tendo dificuldades em relação à mobilidade, enfim, são N questões. Então, vocês vão escolher uma questão aí, tá? Vocês vão trazer esse diagnóstico e o que deve ser mudado. Então, aquele paciente lá não está consumindo as 5 refeições. Então, quais objetivos? Né? Incentivar, modificar, fazer um plano alimentar, elaborar uma organização de compra de alimentos, objetivo, de uma certa forma, você facilitar a rotina, tá, do idoso para fazer com que ele consiga se alimentar. Aqui você vai falar o que você vai trazer, o que você vai mudar, qual o tipo de mudança que você vai esperar, né, que seja realizada. Então, o que você pode elaborar como uma organização? Então, na próxima consulta, você vai elaborar lá um conteúdo. Então, sei lá, o paciente ele precisa melhorar essa alimentação, então na próxima ele tem que consumir tais e tais alimentos e já consumir os 5 as refeições nutritivas. No próximo,
aumentar a variação desses alimentos, trazer um cronograma. Na outra, você vai entregar receitas para ele. Você pode elaborar uma organização, tá? Dessa programação, fazendo com que, qual o objetivo principal? Fazer com que ele consuma essas 5 refeições, 6 refeições com qualidade. Então, vocês vão programar aqui, tá? Quais os tipos de estratégia? Como que vocês vão fazer? Vão informar, trazendo motivação, qual tipo de metodologia que vocês vão ensinar, qual tipo de recurso, né? Em que sentido aqui? Se vocês forem falar para um grupo, né? Eu vou fazer uma receita e aí eu vou oferecer um bolo caseiro de aveia com banana. Então, isso inclui o quê? Materiais. Qual o tipo de motivação que você vai usar para esse paciente? Como que eu vou fazer fazer com que esse paciente consuma esses alimentos? Então, se eu estou vendo que ele está o quê? Você tem que gerar uma transformação naquele paciente. Se esse paciente o quê? Está se sentindo muito emagrecido, se sentindo com vergonha, né? Geralmente eles começam a usar muita roupa de manga comprida, que eles ficam já com vergonha de estarem muito magros, ou estarem com a pele já muito, principalmente as mulheres, já não gostam de usar a blusa com manga, enfim. E o que você pode... Peraí. Tem que alguém entrou aqui? E aí vocês podem gerar essa motivação. Olha... você vai ficar com o corpo melhor, você vai ganhar um pouco mais de peso, né? Você vai aí, né? Se você for suplementar ou não. Então, você gerar um certo tipo de motivação para fazer com que no caminho que ele esteja percorrendo, ele veja essa mudança, tá? Os métodos e técnicas é você falar, se vocês estiverem no treinamento, qual tipo de avaliação vocês vão fazer, se vocês vão falar, né, em data show, ou se vocês vão falar explicando, contando uma história, contando uma história, entregando algum objeto, falando de um alimento, enfim. E aqui, peraí. Como que você vai analisar esse objetivo? Como que você vai avaliar se esse objetivo está sendo alcançado, né? Como que eu vou já me organizar para isso? Então, se eu vou, por exemplo, como que eu vou organizar? Eu já vou, nessa avaliação, eu posso entrar em contato com, sei lá, 15 dias para avaliar se ele já está aceitando. Eu posso marcar uma pesagem. Eu estou falando de uma forma individual aqui, tá, pessoal? Mas vocês podem pensar em um grupo, né? O principal aqui é falar do grupo, ou posso citar também como um grupo. Vocês podem marcar uma pesagem, podem inserir né, uma avaliação nutricional para avaliar isso. Os pacientes, por exemplo, se estiverem tratando diabetes, mensurar a glicemia capilar para verificar se a glicemia está melhorando. E aí faz um bolão. Quem melhorar mais a glicemia vai ganhar uma cesta. Enfim, como que você vai avaliar? Isso gera até uma motivação. Mas como que você vai fazer com que esse objetivo alcance? Né? Você vai criar formas, você vai criar a estratégia anterior e você vai avaliar se isso vai chegar a esse objetivo, se está chegando já a esse objetivo, tá? Então, vocês vão descrever assim, não precisa nem mais nem menos, tá? Dessa forma aqui, cada um com o seu grupo, tá? Cada um com o seu grupo, sem precisar... Cada um vai ficar com o seu grupo sem precisar
escolhe né, um diagnóstico lá dos três tópicos que eu falei sobre os guias, e aí vocês vão, né, fazer o diagnóstico, vão fazer os objetivos, vão fazer o conteúdo, o que vocês vão, né, abordar, vão elaborar as estratégias, as ações e depois avaliar se isso está sendo eficiente. Então, nada mais do que isso. Porque se uma empresa contratar vocês, vocês precisam fazer isso para ter eficiência no trabalho lá no local, tá? Para vocês terem esse entendimento. E aí, vocês vão me entregar na semana que vem. Já podem podem me enviar por e-mail. Não vai ter o trabalho oral, né? Não vai ser, não vai ser nada oral. E a prova vai ser na semana que vem também. Show. Ok? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem entrar comigo em contato pelo telefone, né? Mandar mensagem, Bia pode mandar mensagem. Sempre quando tem alguma dúvida, ela me envia de alguém, enfim. E é isso. Então vamos finalizar aí esse período e já vamos entrar aí no próximo período com tudo, tá bom? Então estudem. Em relação ao conteúdo, é o conteúdo que, né, dos guias e como que vocês podem abordar cada grupo. Então a matéria vai ser esse: o tema adolescente, o tema adulto e o tema idoso. Perfeito. Tá bom? Valeu. Boa noite, Carla. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.